O homem por trás do apóstolo. Bem-vindos ao canal! Hoje vamos mergulhar na história fascinante de um dos personagens mais humanos e inspiradores da Bíblia, Simão Pedro. Você já se perguntou como um simples pescador galileu se tornou o líder da igreja cristã primitiva? Como alguém que negou Jesus 3 vezes acabou pregando corajosamente no dia de Pentecostes? A história de Pedro é a nossa história. É a jornada de um homem comum, cheio de defeitos e qualidades, que foi transformado pelo encontro com Jesus Cristo. Ele não era um super-herói espiritual. Era impulsivo, às vezes covarde, frequentemente falava antes de pensar. Mas foi exatamente essa humanidade que o tornou o instrumento perfeito para os planos de Deus. Ao longo dos próximos minutos, vamos acompanhar Pedro desde suas primeiras redes lançadas no Mar da Galileia até seu martírio em Roma. Vamos ver como Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir propósitos perfeitos e como a graça divina pode transformar nossos maiores fracassos em vitórias eternas. Se você está passando por dificuldades, se já falhou ou se sente indigno de ser usado por Deus, a história de Pedro é especialmente para você. Prepare-se para uma jornada emocionante através da vida do homem que Jesus chamou de pedra. Origens e chamado. O pescador de Cafarnaum. O amanhecer tingiu as águas do Mar da Galileia com tons dourados, quando Simão e seu irmão André recolheram as redes pela última vez naquela noite infrutífera. Simão, um homem de ombros largos e mãos calejadas, olhou frustrado para as redes vazias. Em Cafarnaum, sua reputação como pescador experiente estava sendo testada por uma sequência de capturas ruins. Talvez devêssemos buscar outro lugar, sugeriu André, observando a expressão preocupada do irmão mais velho. Mas Simão não respondeu. Seus olhos estavam fixos em uma multidão que se formava na praia. Um homem jovem, de aparência simples, mas com uma presença magnética, ensinava às pessoas. Mesmo à distância, havia algo em sua voz que carregava uma autoridade diferente de qualquer coisa que Simão já havia ouvido. Jesus de Nazaré se aproximou da água quando a multidão cresceu demais. "Posso usar seu barco para falar às pessoas?" perguntou, dirigindo-se diretamente a Simão. Algo no pedido daquele homem tocou o coração do pescador. Sem questionar, Simão acenou positivamente e remou um pouco para longe da margem. Durante a hora seguinte, teve o privilégio de ouvir de perto ensinamentos que revolucionariam sua compreensão sobre Deus, vida e propósito. Quando Jesus terminou de ensinar, voltou-se para Simão com um sorriso que misturava autoridade e gentileza. "Leve o barco para águas mais profundas e lancem suas redes para pescar." Simão hesitou. Toda a sua experiência dizia que aquilo não fazia sentido. Haviam tentado a noite toda sem sucesso. "Mestre", disse ele, usando instintivamente um título de respeito, "trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas por tua palavra lançarei as redes." O milagre que se seguiu desafiou tudo que Simão conhecia. As redes se encheram de tal forma que começaram a rasgar. Os peixes eram tantos que os barcos quase afundaram. Diante dessa demonstração sobrenatural, Simão caiu aos pés de Jesus, tomado por um misto de reverência e reconhecimento de sua própria indignidade. "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador", exclamou, suas palavras saindo em meio a lágrimas de espanto e humildade. Jesus colocou a mão no ombro do pescador trêmulo. "Não temas. De agora em diante serás pescador de homens." Naquele momento, Simão compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. Ele, André e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, deixaram tudo para seguir aquele homem extraordinário que transformara uma manhã comum numa experiência que ecoaria pela eternidade. Liderança entre os apóstolos, o porta-voz natural. Nos meses que se seguiram ao seu chamado, Simão rapidamente emergiu como líder natural do grupo de discípulos. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, foi Simão quem ele renomeou como Pedro, Cefas em aramaico, que significa pedra ou rocha. Esse novo nome profetizava tanto a firmeza futura, quanto as características de liderança que Jesus via naquele pescador impulsivo.
Durante as jornadas pela Galiléia e Judéia, Pedro tornou-se consistentemente o porta-voz do grupo. Quando Jesus perguntava algo aos discípulos, era frequentemente Pedro quem respondia primeiro. Quando surgiam dúvidas ou questionamentos, os outros olhavam para Pedro esperando que ele traduzisse seus sentimentos em palavras. Jesus formou um círculo íntimo com Pedro, Tiago e João, os três que o acompanharam nos momentos mais significativos de seu ministério. Foi esse trio que presenciou a transfiguração no Monte Alto, onde viram Jesus conversar com Moisés e Elias, sua face brilhando como o sol e suas vestes tornando-se brancas como a luz. Pedro, sempre impulsivo, reagiu à visão com uma mistura de espanto e desejo de preservar o momento. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas antes que pudesse terminar, uma nuvem os envolveu e a voz do Pai Celestial ecoou: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os 3 discípulos caíram prostrados, tomados de grande temor, até que Jesus os tocou, dizendo: Levantai-vos e não temais. Pedro também foi escolhido para acompanhar Jesus em outro momento crucial, na casa de Jairo, quando a filha do líder da sinagoga havia morrido. Enquanto os pranteadores choravam e diziam que era tarde demais, Pedro presenciou Jesus tomar a menina pela mão e dizer: Menina, levanta-te. E ela se levantou imediatamente, para o espanto de todos os presentes. Essa posição privilegiada no círculo íntimo não passava despercebida pelos outros discípulos, às vezes gerando ciúmes e discussões sobre quem seria o maior no reino dos céus. Pedro, com sua personalidade forte, frequentemente se encontrava no centro dessas tensões, aprendendo lições difíceis sobre humildade e serviço. Personalidade impulsiva e humana. O coração na manga. A personalidade de Pedro era como uma tempestade no mar, intensa, imprevisível e impossível de ignorar. Sua impulsividade se manifestava de formas que alternavam entre tocantes e constrangedoras, sempre revelando um coração sincero, mesmo quando sua mente não havia processado completamente as consequências de suas ações. O episódio de caminhar sobre as águas exemplificou perfeitamente essa característica. Durante uma tempestade noturna, enquanto os discípulos lutavam contra os ventos contrários, viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Quando perceberam que era realmente o Mestre, Pedro não conseguiu conter sua emoção. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, gritou por cima do vento. Vem, respondeu Jesus simplesmente. Sem hesitar, Pedro saiu do barco. Por alguns momentos gloriosos, o pescador experiente fez algo que desafiava todas as leis da física. Caminhou sobre a superfície do mar tempestuoso. Sua fé, pura e simples, o sustentou sobre as ondas. Mas então, a realidade da situação, o vento forte, as ondas altas, a impossibilidade do que estava fazendo, atingiu sua mente e ele começou a afundar. Senhor, salva-me! Gritou em desespero. Jesus imediatamente o segurou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa oscilação entre fé corajosa e dúvida humana definiria grande parte da jornada de Pedro com Jesus. Era um homem que podia saltar do barco para andar sobre as águas, mas também afundar quando sua mente começava a questionar o que seu coração havia abraçado. Sua impulsividade também se manifestou em momentos de proteção a Jesus. Durante a prisão no Getsêmani, quando os soldados vieram para levar seu mestre, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Era um gesto desesperado de lealdade, um homem tentando defender fisicamente aquele que havia mudado sua vida. Meta a espada na bainha, repreendeu Jesus gentilmente, curando imediatamente a orelha ferida. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pedro aprendeu naquele momento que o reino que Jesus estabelecia não seria conquistado pela força das armas, mas sim pelo poder do amor sacrificial. Era uma lição que custaria caro para ele assimilar completamente. Essas características humanas, a impulsividade, a paixão,
a tendência a agir antes de pensar, faziam de Pedro uma figura com quem pessoas comuns podiam se identificar. Ele não era um super-homem espiritual, mas um pescador rudo e sincero, tentando entender e seguir um mestre que constantemente desafiava suas expectativas e preconceitos. A grande confissão, o momento da revelação. A jornada rumo a Cesareia de Filipe seria lembrada como um dos momentos mais decisivos no ministério de Jesus e na vida de Pedro. Era uma região predominantemente gentia, longe das multidões que constantemente pressionavam o mestre na Galileia e Judeia. Lá, cercado apenas pelos 12, Jesus faria a pergunta que revelaria tanto o coração de seus discípulos quanto o destino de sua missão. Durante os meses anteriores, Pedro havia observado as diferentes reações das pessoas a Jesus. Alguns o viam como um profeta poderoso, outros como um revolucionário político, ainda outros como um curandeiro itinerante. As autoridades religiosas o consideravam uma ameaça, as multidões um provedor de milagres. Mas Pedro, que havia deixado tudo para seguir aquele homem, começava a vislumbrar uma verdade muito mais profunda. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Perguntou Jesus enquanto caminhavam pela estrada empoeirada. Os discípulos responderam prontamente, relatando as várias opiniões que haviam ouvido. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Então, Jesus fez a pergunta que ecoaria através dos séculos. E vós, quem dizeis que eu sou? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e expectativa. Era uma pergunta que exigia mais do que conhecimento teológico, demandava uma decisão do coração, uma declaração de fé que teria consequências eternas. Pedro, que como frequentemente acontecia, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Mas desta vez, suas palavras não vinham de impulso ou emoção, vinham de uma revelação profunda que havia crescido em seu coração através de meses observando Jesus curar os enfermos, ressuscitar os mortos, perdoar pecados e demonstrar uma autoridade que transcendia qualquer coisa humana. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, declarou Pedro com uma convicção que surpreendeu até mesmo a si mesmo. A resposta de Jesus revelou a magnitude daquele momento. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Naquele momento, Pedro compreendeu que não era apenas um seguidor entre muitos, mas tinha um papel específico no plano divino. A pedra sobre a qual a igreja seria edificada era tanto sua confissão de fé quanto sua própria pessoa, transformada pela revelação. A negação e o arrependimento. A noite mais escura. A Páscoa em Jerusalém começou com grande esperança para Pedro. Durante a última ceia, Jesus havia lavado os pés dos discípulos. Um gesto de humildade que inicialmente Pedro rejeitou veementemente. "Nunca me lavarás os pés", havia protestado. Só para depois implorar: "Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça." Mas a atmosfera da ceia mudou, quando Jesus anunciou que seria traído por um dos 12. Pedro, indignado com a possibilidade, gesticulou para João perguntar quem seria o traidor. Sua lealdade ao mestre era inquestionável, pelo menos em sua própria mente. Quando Jesus predisse que todos o abandonariam naquela noite, Pedro reagiu com sua característica veemência. "Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei." Jesus o olhou com uma mistura de compaixão e tristeza. "Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." "Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei", replicou Pedro com paixão. E todos os outros discípulos fizeram declarações similares. No jardim do Getsêmani, Pedro teve sua primeira prova. Jesus pediu que ele, Tiago e João ficassem acordados e orassem enquanto enfrentava a sua agonia espiritual. Mas Pedro, exausto física e emocionalmente, adormeceu repetidamente.
Cada vez que Jesus voltava e os encontrava dormindo, Pedro via a dor nos olhos do mestre. Simão, dormes? Não pudessem vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro finalmente despertou para a ação. Sacando uma espada, cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas sua tentativa heróica de defender Jesus foi gentilmente rejeitada. Quando Jesus se entregou voluntariamente, Pedro viu seu mundo desmoronar. O que se seguiu foi uma sequência de eventos que testou Pedro até o limite de sua resistência emocional. Ele seguiu Jesus à distância até a casa do sumo sacerdote, sua coragem misturada com medo. No pátio, enquanto tentava se manter aquecido ao lado de uma fogueira, foi reconhecido como seguidor de Jesus. Uma serva o apontou. Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Pedro negou diante de todos. Não sei o que dizes. Pouco depois, outra pessoa o identificou. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Novamente Pedro negou, desta vez com juramento. Não conheço tal homem. 1 hora depois, um homem se aproximou com certeza. Verdadeiramente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Pedro então começou a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. Imediatamente o galo cantou. Naquele momento, Jesus, sendo conduzido de uma sala para outra, olhou diretamente para Pedro. Não foi um olhar de condenação, mas de profunda tristeza e amor que quebrou completamente o coração do apóstolo. Pedro saiu dali e chorou amargamente. As lágrimas que corriam por seu rosto barbudo eram de mais do que arrependimento. Eram de completa desesperança. Como poderia ter negado aquele que havia mudado sua vida? Como poderia ter falhado tão miseravelmente no momento, quando Jesus mais precisava dele? Durante os 2 dias que se seguiram, enquanto Jesus era crucificado e sepultado, Pedro viveu no inferno de sua própria culpa. Suas declarações corajosas de lealdade ecoavam em sua mente como uma piada cruel. Ele havia se provado um covarde quando a coragem foi testada, um traidor quando a fidelidade foi exigida. A restauração e comissionamento. O perdão na praia. O 3º dia após a crucificação trouxe notícias que Pedro mal ousava acreditar. Maria Madalena e outras mulheres correram até os discípulos com relatos de que haviam visto Jesus vivo. O túmulo estava vazio. Anjos haviam declarado que ele havia ressuscitado. Pedro e João correram até o sepulcro. João chegou primeiro, mas hesitou na entrada. Pedro, com sua impulsividade característica, entrou imediatamente no túmulo vazio. Os lençóis estavam dobrados cuidadosamente, mas o corpo havia desaparecido. Para Pedro, foi o primeiro vislumbre de esperança em 3 dias de desespero total. Nas aparições subsequentes de Jesus ressuscitado, Pedro experimentou uma mistura de alegria e constrangimento. Jesus estava vivo, isso era maravilhoso, mas Pedro havia falhado miseravelmente. Como poderia enfrentar seu mestre? Depois de algumas dessas aparições, Pedro decidiu fazer o que sabia fazer melhor: pescar. Vou pescar, anunciou aos outros discípulos. Era mais do que uma decisão prática, era um retorno ao familiar diante do incerto. 6 outros discípulos se juntaram a ele no mar de Tiberíades, Galileia. Trabalharam a noite toda, mas não pegaram nada, uma situação que ecoava, ironicamente, seu primeiro encontro com Jesus anos antes. Ao amanhecer, viram um homem na praia que lhes gritou: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Não, responderam. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Quando obedeceram, a rede se encheu com tantos peixes que não conseguiam puxá-la. João foi o primeiro a reconhecer: É o Senhor! Pedro, ao ouvir isso, vestiu sua túnica, estava trabalhando nu, e se lançou no mar, nadando desesperadamente para chegar até Jesus. Sua ansiedade para ver o Mestre superou qualquer constrangimento que pudesse sentir.
Jesus havia preparado um de jejum simples na praia, peixe assado e pão. Durante a refeição, a tensão não dita pairava no ar. Pedro sabia que uma conversa difícil estava por vir. Depois de comerem, Jesus se dirigiu especificamente a Pedro. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? A pergunta cortou como uma faca. Jesus usou o nome antigo de Pedro, Simão, e perguntou sobre amor usando a palavra grega agapau, amor sacrificial e incondicional. Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas usou filéu, amor de amizade, afeição. Apacenta os meus cordeiros, disse Jesus. Uma segunda vez Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me? Novamente Pedro respondeu com filéu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas, foi a resposta. A terceira pergunta foi diferente. Desta vez, Jesus desceu ao nível de Pedro usando filéu. Simão, filho de Jonas, tens afeição por mim? Pedro se entristeceu, porque Jesus perguntou 3 vezes, ecoando suas 3 negações, mas também porque Jesus questionava até mesmo sua afeição humana. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que tenho afeição por ti. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus pela terceira vez. Então Jesus profetizou sobre o futuro de Pedro. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E isto disse ele, para significar com que morte havia de glorificar a Deus. Finalmente, Jesus deu o mesmo comando que havia dado anos antes: segue-me. Naquele momento, Pedro compreendeu que estava completamente perdoado e restaurado. Mais do que isso, foi comissionado para liderar o rebanho de Cristo. Suas falhas passadas não o desqualificaram. Ao contrário, sua experiência com o perdão o qualificou para ministrar a outros que também precisariam de graça. Pentecostes e o nascimento da Igreja. O pescador de homens. 50 dias após a Páscoa, Jerusalém fervilhava com judeus devotos vindos de todas as partes do mundo conhecido para celebrar o Pentecostes. No cenáculo, 120 seguidores de Jesus, incluindo os 11 apóstolos, as mulheres que haviam seguido o Mestre e Maria, sua mãe, estavam reunidos em oração, obedecendo à instrução de Jesus para esperar o poder do alto. Pedro havia mudado dramaticamente desde a ressurreição. O medo que o havia levado a negar Jesus havia sido substituído por uma confiança inabalável. O homem que havia se escondido durante a crucificação agora esperava ansiosamente a oportunidade de proclamar publicamente sua fé. De repente, um som como vento impetuoso encheu toda a casa. Línguas como de fogo apareceram sobre cada pessoa presente, e todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O barulho atraiu uma multidão curiosa. Judeus de todas as nações ouviam os galileus falando em suas próprias línguas natais sobre as maravilhas de Deus. Alguns ficaram perplexos, outros zombaram, sugerindo que estavam embriagados. Foi então que Pedro se levantou. O pescador que havia negado Jesus diante de uma serva, agora se dirigiu corajosamente a uma multidão de milhares. Sua voz, fortalecida pelo Espírito Santo, ecoou pelas ruas de Jerusalém. Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro então teceu magistralmente uma explicação que conectou as profecias do Antigo Testamento com os eventos que haviam presenciado.
falou sobre Jesus de Nazaré, aprovado por Deus através de milagres, prodígios e sinais. Declarou corajosamente que os líderes judeus o haviam crucificado, mas que Deus o havia ressuscitado. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Proclamou com convicção absoluta. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras de Pedro penetraram nos corações como espadas. A multidão, compungida em seus corações, gritou: Varões, irmãos, que faremos? Pedro respondeu sem hesitar: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas. A igreja cristã havia sido nascida oficialmente, e Pedro havia sido o instrumento principal de seu nascimento. O pescador de peixes havia se tornado, literalmente, um pescador de homens. A transformação era assombrosa. O mesmo homem que havia tremido diante das acusações de uma serva, agora proclamava corajosamente Cristo diante de multidões hostis, na mesma cidade onde Jesus havia sido crucificado apenas 7 semanas antes. Ministério na Igreja Primitiva. O líder corajoso. Os dias que se seguiram ao Pentecostes estabeleceram Pedro como o líder indiscutível da igreja nascente. Sua pregação havia aberto as portas do reino, e agora ele caminhava nessa autoridade com confiança crescente. O primeiro grande milagre público ocorreu na porta do templo chamada Formosa. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 horas da tarde, quando encontraram um homem coxo de nascença, de cerca de 40 anos, que diariamente pedia esmolas ali. Prata e ouro não tenho, disse Pedro ao homem, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando o homem pela mão direita, Pedro o levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se fortaleceram. Ele saltou, ficou em pé e começou a andar, entrando com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A cura provocou espanto e admiração em toda a multidão. Quando se reuniram no pórtico de Salomão, Pedro aproveitou a oportunidade para pregar novamente. Mas desta vez, o sermão foi interrompido pelos sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, que estavam indignados porque Pedro e João ensinavam ao povo e pregavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Foram presos e passaram a noite na prisão. No dia seguinte, foram trazidos diante do Sinédrio, o mesmo tribunal que havia condenado Jesus. Anas, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros da família do sumo sacerdote estavam presentes. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Perguntaram. Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu com uma audácia que espantou seus acusadores. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele citou o Salmo 118, aplicando-o a Jesus. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Os líderes religiosos ficaram maravilhados com a ousadia de Pedro e João, reconhecendo que eram homens sem letras e indultos, mas não podiam negar o milagre. O homem curado estava ali, diante de todos. Após deliberar, ordenaram que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esta resposta corajosa estabeleceu o precedente para a igreja primitiva. A obediência a Deus tinha prioridade sobre qualquer autoridade humana quando elas entravam em conflito. A perseguição só intensificou o crescimento da igreja. Pedro continuou realizando muitos sinais e maravilhas. Sua sombra passando sobre os enfermos os curava. Multidões vinham de cidades vizinhas trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados.
Essa demonstração de poder provocou mais perseguição. O sumo sacerdote e os saduceus prenderam todos os apóstolos. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os libertou, ordenando: Ide e, apresentando-vos no templo, falai ao povo todas as palavras desta vida. No dia seguinte, quando o sinédrio se reuniu e mandou buscar os presos, descobriram que eles estavam pregando novamente no templo. Foram trazidos sem violência, e mais uma vez Pedro falou corajosamente: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A perseguição culminou quando foram açoitados e novamente ordenados a não falar no nome de Jesus. Mas eles saíram da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido considerados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Abertura aos gentios, quebrando as barreiras. Pedro havia crescido com a compreensão típica de um judeu devoto do primeiro século. Os gentios eram impuros, separados de Deus por sua falta de circuncisão e observância da lei. Mesmo depois de se tornar seguidor de Jesus, essa mentalidade permaneceu profundamente enraizada em seu pensamento. Mas Deus tinha planos maiores para o Evangelho do que as limitações culturais de Pedro permitiriam. A transformação começou com uma visão na casa de Simão, o curtidor, em Jope. Pedro havia subido ao terraço da casa ao meio-dia para orar. Com fome, enquanto esperavam preparar a comida, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como um grande lençol descendo, amarrado pelas 4 pontas, e cheio de todos os tipos de quadrúpedes, répteis e aves. Uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro reagiu com horror. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A voz respondeu: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes da visão desaparecer, deixando Pedro perplexo sobre seu significado. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, 3 homens chegaram à casa procurando por ele. O Espírito Santo lhe disse: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Os homens explicaram que vinham da parte de Cornélio, um centurião romano em Cesareia, um gentio temente a Deus que havia recebido uma visão de um anjo ordenando que mandasse buscar Pedro. Para um judeu, entrar na casa de um gentio era impensável, mas Pedro começou a compreender o significado de sua visão. No dia seguinte, Pedro partiu com os homens, levando alguns irmãos de Jope como testemunhas. Quando chegaram à casa de Cornélio, encontraram uma grande reunião de parentes e amigos íntimos do centurião. Cornélio, em reverência, se prostrou aos pés de Pedro, que rapidamente o levantou. Levanta-te, que eu também sou homem. Pedro então fez uma declaração que mudaria o curso da história. Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Enquanto Pedro pregava sobre Jesus, sua vida, morte e ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes judeus que vieram com Pedro ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Perguntou Pedro retoricamente. E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Pedro retornou a Jerusalém, os apóstolos e irmãos judeus o questionaram severamente. Entraste na casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Pedro relatou detalhadamente toda a experiência, desde a visão até o derramamento do Espírito sobre os gentios. Quando terminou, silenciaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus o arrependimento para a vida. Este momento marcou uma transformação fundamental na missão cristã. Pedro, o judeu conservador, havia se tornado o instrumento de Deus para abrir as portas do reino aos gentios,
estabelecendo que o Evangelho era verdadeiramente para todas as nações. Enfrentando a perseguição, a prisão milagrosa. O crescimento explosivo da igreja cristã não passou despercebido pelas autoridades. O rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, viu uma oportunidade de ganhar favor com os líderes religiosos judeus através da perseguição aos cristãos. Começou prendendo alguns membros da igreja. Tiago, irmão de João e membro do círculo íntimo de Jesus, foi executado à espada, tornando-se o primeiro apóstolo mártir. Quando Herodes viu que isso agradou aos judeus, decidiu prender também Pedro, durante a festa dos pães ázimos. Pedro foi colocado na prisão sob guarda máxima, 4 grupos de 4 soldados cada, revezando-se para garantir que não escapasse. Herodes planejava apresentá-lo publicamente ao povo após a Páscoa, provavelmente para uma execução similar à de Tiago. Na noite anterior ao julgamento, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, enquanto guardas vigiavam a porta da prisão. Sua calma diante da morte iminente demonstrava quão longe havia chegado desde os dias de medo que o levaram a negar Jesus. De repente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou Pedro no lado e o acordou. "Levanta-te depressa!" As cadeias caíram de suas mãos. "Cinge-te e calça as tuas sandálias", ordenou o anjo. Pedro obedeceu, ainda pensando que estava tendo uma visão. "Lança às costas a tua capa e segue-me." Eles passaram pela primeira e segunda guarda sem serem notados, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu automaticamente. Depois de caminharem por uma rua, o anjo desapareceu. Só então Pedro percebeu que não havia sido um sonho. "Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus." Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Quando bateu na porta, uma jovem chamada Roda veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão alegre que esqueceu de abrir a porta, correndo para dentro para anunciar que Pedro estava ali. "Tu estás louca", disseram os outros. "É o seu anjo", insistiram quando ela manteve sua história. Mas Pedro continuava batendo. Quando finalmente abriram a porta e o viram, ficaram espantados. Pedro gesticulou para que se calassem e contou como o Senhor o havia tirado da prisão, pedindo que contassem isso a Tiago, o meio-irmão de Jesus, que havia se tornado líder da igreja em Jerusalém, e aos outros irmãos. Na manhã seguinte houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que havia acontecido a Pedro. Herodes o procurou e não o achou. Interrogou os guardas e ordenou que fossem executados. Pouco tempo depois, o próprio Herodes morreu de forma dramática, comido por vermes, por ter aceitado a adoração como um deus. A libertação milagrosa de Pedro demonstrou mais uma vez que Deus protegia seus servos e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Para Pedro, foi mais uma confirmação de que sua vida pertencia inteiramente aos propósitos divinos. Martírio e legado, o final de uma jornada épica. Os últimos anos da vida de Pedro são envolvidos em algum mistério histórico, mas tradições antigas e evidências bíblicas nos dão um quadro de seus ministérios finais. Após o Concílio de Jerusalém, Pedro continuou seu trabalho missionário, viajando e fortalecendo as igrejas. Suas cartas, 1 e 2 Pedro, escritas mais tarde em sua vida, revelam um homem maduro espiritualmente, que havia aprendido lições profundas sobre sofrimento, perseverança e esperança. Na primeira carta, ele se identifica como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, mostrando como havia abraçado completamente sua identidade em Cristo. Escrevendo para cristãos dispersos e perseguidos, Pedro os encorajou: "Mas se alguém padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte." Suas palavras carregavam o peso da experiência pessoal. Ele sabia o que significava sofrer pelo nome de Cristo. A tradição mais antiga e consistente coloca Pedro em Roma durante seus últimos anos, trabalhando ao lado de Paulo no estabelecimento e fortalecimento da igreja na capital do império. Embora não haja evidência bíblica direta de que Pedro tenha sido o primeiro papa no sentido moderno, é claro que exerceu liderança significativa na igreja romana. Durante a terrível perseguição do imperador Nero, que começou em 64 d.C.,
Pedro foi finalmente preso. A tradição registra que, quando foi condenado à crucificação, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Enquanto era pregado na cruz invertida, Pedro deve ter se lembrado das palavras proféticas de Jesus anos antes. Quando já fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Mas também deve ter se lembrado da promessa. Isto disse ele, para significar com que morte havia de glorificar a Deus. Sua morte, provavelmente entre 64 e 67 d.C., foi o cumprimento final de sua jornada de pescador impulsivo à rocha inabalável da igreja. O homem que havia negado Jesus por medo de uma serva, agora morria corajosamente proclamando sua fé diante do poder imperial romano. A história de Pedro nos ensina verdades profundas que ecoam através dos séculos até nossos dias. Primeiro, que Deus não nos chama por causa de nossa perfeição, mas apesar de nossa imperfeição. Pedro era impulsivo, às vezes covarde, frequentemente equivocado, e mesmo assim, Jesus o escolheu para ser a pedra sobre a qual construiria sua igreja. Segundo, que o fracasso não é o fim da história. A negação de Pedro, que poderia ter sido o ponto final de sua jornada com Jesus, tornou-se apenas um capítulo em uma narrativa maior de redenção e restauração. Deus tem uma capacidade extraordinária de transformar nossas maiores derrotas em vitórias significativas. Terceiro, que a transformação genuína leva tempo. Pedro não se tornou um líder maduro da noite para o dia. Foi um processo que envolveu sucessos e fracassos, avanços e retrocessos, aprendizado através de experiências dolorosas e alegres. Por fim, a vida de Pedro nos mostra que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando entregam suas vidas aos propósitos de Deus. Você não precisa ser perfeito, eloquente ou especialmente talentoso. Você só precisa estar disponível para ser usado pelo Senhor. Se você se identifica com a impulsividade de Pedro, com seus medos, com suas falhas, saiba que há esperança. O mesmo Jesus que transformou um pescador rude em uma rocha inabalável pode transformar sua vida também. Ele vê não apenas quem você é hoje, mas quem você pode se tornar em suas mãos. Gostou desta história inspiradora? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os grandes personagens bíblicos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador de Deus. E nos comentários, conte-nos qual momento da vida de Pedro mais tocou o seu coração. Sua participação é muito importante para nós. Na próxima semana, vamos conhecer a incrível jornada de Paulo, o perseguidor que se tornou apóstolo. Não percam! Até lá, que Deus abençoe vocês e lembrem-se, se Deus pode usar Pedro, Ele também pode usar você.